Boa tarde, minhas queridas. E você que está nos vendo online, olha, tem muitas mulheres online também. Uma boa tarde para você. Esse culto fica gravado e você que vai ser tocada, abençoada, você pode também compartilhar para que mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus. Amém? Mas eu quero também começar orando. Feche os seus olhos. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir que nós tenhamos uma experiência contigo nesta tarde, Senhor Deus. São alguns minutos para que nós possamos tocar ao Senhor com a nossa busca, com a nossa adoração, mas queremos sair daqui, Senhor Deus, tocadas pelo Senhor, com transformação, Senhor Deus, com direção, com cura, com a bênção que desce dos céus e que vem nos alimentar, Senhor Deus, para o nosso dia a dia, para a nossa caminhada, Senhor, contigo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Se você tiver a sua Bíblia aí, você pode abrir no Salmo 103. Se você vai ligar a sua Bíblia, né, como eu que ligo a minha Bíblia aqui, é tudo online. Você pode ligar a sua Bíblia e ficar comigo no Salmo 103. É incrível que o Espírito Santo soprou no meu coração. Fale sobre o Salmo 103. E eu fui estudar o Salmo 103 e o Senhor me deu algumas palavras especiais, porque só de nós lermos, né, o Espírito Santo traz à luz algumas verdades e nos toca profundamente. Esse salmo fala sobre a misericórdia de Deus, é assim que foi nomeado. Mas eu acho que fala muito mais do que a misericórdia de Deus. Fala da ação do Senhor Deus, abençoando os que são seus. Então é um salmo que nos traz muita fé, que nos traz muita alegria e que realmente nos direciona a vivermos uma vida abundante com o Senhor. Amém? Então eu queria que você lesse comigo e a gente vai comentando aquilo que o Senhor fala na sua palavra. E diz assim, é um salmo de Davi, não é? O rei Davi, que era um adorador também. Então ele tem muita profundidade no seu relacionamento com o Senhor. E o salmo diz assim, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Davi, ele introduz esse salmo agradecendo ao Senhor, adorando ao Senhor. Olha, a minha alma, aquilo que há em mim, o meu fôlego bendiz ao Senhor. Diz boas coisas, declara amor, declara devoção, declara adoração ao Senhor. E olha a minha alma, olha meu interior, olha euzinha, né, eu mesma. Não se esqueça de nenhum de seus benefícios. Porque há muitos benefícios que o Senhor tem para nós. E eu acho que o Espírito Santo, através de Davi, quis introduzir essa declaração de amor e de favor do Senhor, fazendo com que o próprio salmista reconhecesse aquilo que Deus é e tivesse um coração grato. Então, em primeiro lugar, nós temos que ter um coração grato para com Deus. Nos aproximemos do Senhor com o coração grato. Nós não podemos esquecer de nenhum de seus benefícios, que são inúmeros, né? Incontáveis. Né? A gente cantou um hino aqui que eu fiquei muito feliz, né? Mais perto quero estar, meu Deus de ti. Mas tem um hino que também é da Igreja Batista, um hino do cantor cristão, que diz assim: conta as bênçãos, conta quantas são, reunidos na divina mão. Uma, dize-as de uma vez, há de ver por certo que o Senhor já fez. Então é isso, conta as bênçãos, conta quantas são.
porque a gente tem que ter aquela atitude, né? Tem aquela ilustração do copo meio cheio e meio vazio. A gente tem que olhar as bênçãos do Senhor. É tão gostoso a gente levantar. Eu tenho a oportunidade de ouvir o canto dos pássaros, e para mim o canto dos pássaros foi feito para o Senhor e para nós. Vocês sabem que o Bem-TV, lá em Alphaville, lá onde eu moro, tem muito Bem-TV. E toda vez que eu ouço Bem-TV, ele canta Bem-TV, Bem-TV. E você sabe que esse cântico foi o Senhor que colocou, né, no bico, sei lá, na expressão daquele pássaro, para dizer para mim e para você que o Senhor bem nos vê? Amém? Você sabe, né, que a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele tem pensamentos de paz a nosso respeito e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. Então, tudo que a gente pode conviver no nosso dia a dia, o canto dos pássaros, acordar e poder tomar café, e comer o pão, sabe, e ter família, e se relacionar, e poder estar aqui, não é, na igreja, em comunhão, as irmãs que estão aqui presentes, as que estão online, tem que agradecer esse instrumento, que embora estando longe, você pode acionar essa comunhão, não é, e essa atmosfera espiritual que está aqui, entrando na sua casa. Então nós temos que ter gratidão, ter consciência que nós temos mais do que merecemos, não é? O Senhor criou céus e terra. Os céus são céus do Senhor, mas a terra o Senhor deu aos filhos dos homens. Quer dizer, tudo isso que nós podemos apreciar, se deleitar, ser abençoado. E aqueles que não têm, às vezes, o privilégio que a gente tem, mas que nós possamos ter aquele coração grato, de tal forma que possamos também abençoar, não é? Aos que estão do nosso redor, para que através da nossa ação de amor, ações de graças sejam revertidas ao Senhor. Amém? Então, essa palavra do salmista, ela inicia dizendo: tenha um coração grato. Diga para você mesmo, né? Converse com você. A gente tem que se conversar, a gente tem que refletir a respeito do nosso posicionamento com a vida, com as coisas, que tenhamos gratidão. Bendize a minha alma ao Senhor, bendize, né, todos os seus benefícios, vamos contá-los uma a uma. Mas o Salmo continua dizendo, é Ele quem perdoa. Ele começa, o salmista começa a listar algumas bênçãos e diz assim: Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos, manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Amém? Aqui é uma lista de coisas, de ações, de cuidado que o Senhor tem para com os seus. E Ele diz assim, Ele perdoa as nossas iniquidades. Porque quando caminhamos, embora nós que já conhecemos ao Senhor e somos lavados, redimidos pelo sangue de Cristo, a nossa caminhada faz com que nós possamos, ao longo, né, dos nossos passos, da nossa jornada, cometer pecados. Mas a palavra de Deus nos garante que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém? O Senhor é aquele que, como Jesus lavou os pés dos discípulos, o Senhor é aquele que lava os nossos pés à medida que confessamos os nossos pecados ao Senhor. O Senhor tudo conhece, Ele sabe quando pecamos ou não. Quando nós estamos diante dEle e confessamos, é mais uma ação de cura para nós do que para Ele, não é? Na verdade, é um posicionamento de arrependimento para que o Senhor possa nos limpar, não é? E nos colocar de volta para o caminho. Então, tudo isso o Senhor faz por nós. Ele cura, sara as nossas enfermidades.
Ou seja, a nossa alma é limpa, o nosso espírito, o nosso corpo é purificado das enfermidades, à medida que acionamos pela fé a cura que o Senhor tem para nós. Não é? Deus nos cura completamente, o físico, a alma e o espírito. E diz assim: quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. E o Senhor ainda, eu digo que Ele nos ornamenta, Ele nos dá vida por completo e nos ornamenta com coroa de graça e de misericórdia. A graça de Deus é a expressão de Deus nos dando aquilo que não merecemos. Porque quando o Senhor olha por nós, para nós, a nossa pequenez, quem nós somos, nós não merecemos do Criador tudo que Ele nos dá. Mas Ele nos olha com amor e manifesta a sua graça. Para mim, eu traduzo graça como presente, né? A gente sabe que graça é um favor imerecido, ou seja, é algo que você recebe sem que você mereça. Mas eu gosto de pensar em graça como presente. O Senhor é aquele que manifesta, sabe, sendo o meu galardoador, o meu abençoador, é aquele que me presenteia no dia a dia para que eu seja coroada, eu seja ornamentada com a sua presença, com os seus favores, com as suas ações sobre a minha vida. Graça e misericórdia o Senhor dispensa a mim e a você. E aqui diz assim: quem farta de bens a tua velhice. Gente, eu já estou na minha velhice já. 60 anos. E eu fico contando para todo mundo que eu já tirei o cartão de idosa. Não, a primeira coisa que eu fiz questão. Os melhores estacionamentos em todos os lugares. Você chega ali, ó, já entra. Entra na fila, privilegiado em tudo quanto é lugar. Já estreiei tudo quanto é fila. Né, a fila preferencial. Mas você sabe que essa é uma parte da Bíblia que eu sempre gravei. Sabe aquela coisa que o Lamartine fala assim: Lília, você tem memória seletiva. E a gente tem mesmo, né? A gente grava o que mais interessa. E isso eu gravei desde pequena. Porque diz assim que o Senhor, Ele farta de bens a tua velhice. E eu sempre orei para Deus: Deus, eu quero começar a minha vida material e financeiro, eu quero terminar melhor do que eu comecei. Na minha velhice, Senhor Deus, eu não quero olhar para trás e pensar e contar para os meus netos: ah, meus queridos, um dia a vovó já teve isso. Não, eu quero contar para os meus netos assim: olha, a vovó já passou por isso, mas olha o que a vovó tem agora. Eu quero que essa promessa se cumpra na minha vida. Você não quer que cumpra na sua? Amém? Então profetiza, daqui o meu futuro será um futuro bom. O Senhor tem garantido as bênçãos para o meu futuro, não é? É o que a palavra nos garante. Diz assim: de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Então, mesmo o vigor que a gente tem ao longo da nossa vida, né, ao longo da nossa história, eu estou numa fase que eu percebo que o vigor é lógico, não é o mesmo dos 30, dos 40, dos 50, né? Cada década é um tipo de ritmo que a gente tem que ter. Mas essa é uma promessa que eu tenho me agarrado. Eu falo: Senhor, renova, renova, Senhor. Cada fase a gente tem que pedir o renovo. É lógico que vocês que têm 30 não têm essa dificuldade, mas as décadas vão passando e essa verdade tem que se tornar cada vez mais poderosa nas nossas vidas. E eu tenho pregado sobre as promessas de Deus. Gente, promessa é a legalidade que você tem para ser abençoada. Porque quando você pega a palavra e mostra para o Senhor, né? O Senhor é aquele que cumpre as suas promessas, não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então, como tinha um pastor que dizia assim: se Jesus prometeu, o problema é dele. Eu falo: Senhor, se o Senhor prometeu, o problema é seu. Então agora eu estou esperando aqui, Senhor, estou esperando. A gente tem que aprender
a entender que a palavra de Deus tem poder. Ela tem poder de vida, ela tem poder de realização. As promessas de Deus são os tesouros, né, que o Senhor tem reservado para as nossas vidas. E continua dizendo: o Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é aquele que defende aquele que se julga sem defesa. Os oprimidos, aqueles que são oprimidos por pessoas, por circunstâncias que são maiores do que eles. O Senhor é aquele que, se você está sendo perseguida, se você está sendo injuriada, se você está sendo injustiçada, você tem que acionar o Senhor Deus, que é o justo juiz e que defende os oprimidos. Amém? O Senhor é aquele que julga com justiça, que defende os oprimidos, que defende os órfãos, as viúvas, que defende as esposas de maridos opressivos, né? Eu costumo dar essa dica para as mulheres. Se o teu marido não está te tratando bem, ou se ele está cometendo algum erro, entrega ele para Deus. Entrega para Deus, minha filha. Você não pode fazer muitas coisas, né? A gente fala, né, com muita sabedoria, porque também não pode falar condenando, porque aí você perde o argumento. Tem que falar com sabedoria e tem que orar a Deus. Que Deus é aquele que transforma. Nós não transformamos ninguém, mas Deus é aquele que transforma o ser humano. O Espírito Santo é que convence do pecado, da justiça, do juízo. Então a gente tem que acionar o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Amém? Porque o Senhor é aquele que defende os oprimidos. Se você está sentindo oprimida, pesada, Jesus, ele disse, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Saia livre de qualquer opressão, entrega para Deus em oração. Esse é o exercício que a gente tem que fazer, entregar, não é, os nossos pesos para Deus em oração. E aquele que tudo vê, que tudo sabe, que tudo pode, vai se levantar em nosso favor e vai direcionar o nosso caminho e nos abençoar. Amém? Essa é a palavra de Deus para você nessa tarde. Saiba que esse é o Deus abençoador que nós temos, que olha para o seu povo. E aqui diz assim, Davi lembra, né, que o Senhor manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Quando Moisés libertou o povo do Egito, tinha que trilhar um caminho do deserto, né? Até que chegassem à terra prometida. E ainda o povo cometeu aquela loucura, né, de não querer entrar na terra quando Deus determinou. Aí Deus falou, então já que vocês não querem entrar agora, vão ficar 40 anos rodando, até que toda uma geração morreu, para que a próxima geração pudesse entrar na terra prometida. Mas o que ele está querendo dizer aqui, olha, que o Senhor foi com Moisés e mostrou o caminho, abriu um caminho do deserto, né? Como diz a palavra, o Senhor abre um caminho no deserto e rios no ermo. Amém? É aquele que cria coisa, que traz à existência as coisas que não existem. Quando você olhar, às vezes, para uma circunstância, por um momento de deserto, você não sabe qual é o próximo passo, qual é o próximo destino, qual é o próximo caminho. Saiba que o Senhor, assim como foi com Moisés, dirigindo o povo de Israel, assim é o Senhor conosco. E o Espírito Santo está atrás de nós e nos diz, este é o caminho, andai por ele. Amém? Glória a Deus. O Senhor é aquele que nos conduz em todas as coisas. E a lista de bênçãos continua. Salmo 103, de 8 a 13, diz assim, o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Olha que coisa tremenda. Misericordioso. O que é misericordioso? Misericordioso é que Deus entende a nossa miséria de coração e age para conosco com esta visão. E Ele é compassivo, Ele é cheio de compreensão para conosco, de empatia, de simpatia, não é?
Mesmo vendo como nós realmente somos, o Senhor tem esse olhar para conosco. Ele é longânimo, né? Ele é paciente. Nós não somos pacientes, né? Muitas vezes a gente vê alguém errando, dá vontade de ir lá e botar dedo em risco, fazer descer raio do céu. Como João, né? João, quando eles estavam passando, João, o discípulo, eles estavam passando com Jesus, né? E todos os discípulos na Samaria, eles não quiseram receber Jesus. E João ficou tão indignado, falou: Senhor, o Senhor quer que eu ore para descer raio do céu sobre esse povo? Não dá vontade, gente, de orar para raio do céu descer? Fala a verdade. Quando a gente vê um monte de coisa acontecendo, dá vontade: Senhor, derrama na tua ira. Na verdade, é a nossa ira, né? Porque a palavra de Deus diz que a ira do homem não expressa a justiça de Deus, né? A ira do homem impede a justiça de Deus. A palavra de Deus diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não tem como não irar, gente. Irar é coisa do ser humano. Quando você ira por causa de algo que alguém faz contra você, você tem que logo se livrar e colocar Deus na jogada para Ele entrar em sua defesa. Quando você ira por uma questão justa, gente, porque a gente ira por muita questão justa, né, Mariana? Então, mas, né, a ira do homem não dá lugar à justiça de Deus. A gente tem que entregar a nossa ira, que muitas vezes é até correta, assim, no sentido da avaliação da realidade, entregar para Deus, para que Deus possa entrar na nossa causa. Então, Deus é isso, Deus é benigno. Aqui diz assim: não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Oh, glórias! Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Oh, glórias! Ufa, né? Ufa, porque quando a gente pensa no pecado do outro, a gente tem vontade de dispensar a nossa ira. Mas, e quando a gente pensa no nosso? A gente agradece por Deus ser tão misericordioso, né? E diz assim: quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai que se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Amém? O Senhor compadece daquele que busca ao Senhor, daquele que teme ao Senhor. Ele não atenta, Deus é misericordioso, Ele não atenta para as nossas fraquezas. Deus entende a nossa natureza. O próximo texto fala sobre isso. Vamos lá. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo. A partir do versículo 15. Assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece. E não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem. E a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Ou seja, a justiça do Senhor vai até os nossos netos. Amém? Para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos preceitos e os cumprem. Assim é a misericórdia do Senhor para conosco. O homem passa, mas a misericórdia do Senhor é eterna. Um dia, o Lamartine pregou um sermão, trouxe uma palavra que muito me tocou. Ele falou assim: qual é o nome do seu pai? Você sabe. Qual é o nome do seu avô? Vocês sabem? Dos 4? O nome dos 4 avós? Dos bisavós. Quantos sabem o nome dos bisavós aí? Alguns, a maioria não sabe. Essa é a realidade, gente. Você vê, a gente conhece 2 gerações, mas a terceira a gente já não lembra mais. Olha que coisa, gerações passam. E a pessoa não é lembrada nem pelos bisnetos mais, às vezes. Então, você vê como a nossa
existência aqui é passageira, mas posso dizer uma coisa? Todos deixam um legado. Todas nós. Não tem ninguém significante na terra. Todo mundo deixa uma marca, ou marcas boas ou ruins. Gente, a pastora Thalita Pereira pediu para eu escrever um capítulo. Ela está escrevendo vários livros sobre mulheres influentes, que ela considera, né? Então, ela pediu para eu escrever um capítulo. Então, eu comecei a pensar, falei, gente, olha como é verdade. Ninguém pode dizer que não influencia, porque influencia. Para o bem ou para o mal. Por exemplo, eu adoro comer bacalhau, porque eu sou descendente portuguesa. Então, desde que eu casei, olha, quando eu era bem recente na cozinha, tem gente que acha difícil fazer bacalhau. Eu comecei a fazer receita de bacalhau e eu faço muito bem bacalhau. Porque eu fui influenciada pela minha mãe. Os meus hábitos passam pela minha educação que eu recebi da minha mãe. A minha mãe passou pela educação que ela recebeu da minha avó. Se eu influencio num hábito alimentar, imagine no hábito de vida, da visão de vida. É ou não é? Às vezes não só as descendências, filhos e netos, mas principalmente, mas todo mundo que está ao nosso redor, alguma impressão na vida a gente deixa, a gente não passa em branco. Não é? Às vezes uma pessoa que um dia te ajudou, que te disse uma palavra de ânimo, de direção, muda a sua história. Eu estava estudando a história do dono da Colgate, que é um exemplo, né? De homem próspero e de homem filantropo. Não só filantropo nas ações de ajudar o próximo, mas de investir no ministério. Porque ele começou a empresa dando 10%, depois passou a dar 20%, depois passou a dar 30%. Não era do prolabore dele, do lucro da empresa, até chegar a 50%. E ele começou a trajetória dele com 16 anos, quando os pais mandaram ele sair de casa com uma sacolinha e ir para Nova York, porque a família era numerosa, ele tinha que trabalhar e mandar dinheiro para os pais. E no caminho, ele encontrou um velhinho conhecido, que encontrou com ele e viu ele caminhando chorando. E chamou ele e falou assim, como é que é o nome dele? Agora eu esqueci não sei se o Colgate lá é o William, agora eu me esqueci, acho que é o William Colgate. É o William, né? Falou, William, por que você está chorando? Ele contou tudo o que ele estava passando e ele começou a orar por aquele rapaz e ele falou assim, William, Deus vai te abençoar. Quando você chegar lá em Nova York, procura uma igreja, fica fiel ao Senhor e à sua palavra. E a mãe dele deu o mesmo conselho. E assim ele fez. Mas aquele homem teve uma visão. Ele falou assim, William, eu estou vendo aqui uma grande fábrica, uma grande empresa de sabão. Deus vai levantar alguém que vai ser muito grande, um nome muito conhecido, vai fazer sabão. E eu espero, William, que seja você. E foi o que aconteceu. Ele começou a trabalhar numa fabriqueta, né, de quintal, assim, de sabão, com um senhor que não tinha filhos. Quando ele passou a ser sócio daquele senhor, aquele senhor morreu, ele passou a ser dono completo, né, dono por inteiro, ou o único dono daquela empresa, e começou a prosperar. E hoje a Colgate é uma das marcas mais conhecidas, numa pesquisa que fizeram em 2005, uma das mais conhecidas na sua área de atuação do mundo. Então, por causa de uma palavra, eu fico pensando, qual será a história daquele velhinho que liberou aquela profecia? A gente não conhece, nunca mais ouviu, pode ser que ninguém lembre dele, nem tem o nome registrado na história. Mas o William Colgate, quando vai contar a sua história, vai lembrar daquela pessoa que orou por ele. Então, às vezes, uma oração que você faz muda o destino de uma pessoa. Uma palavra que você libera. Então, todas as nossas ações se importam para Deus. Amém? Então, é isso. O homem passa, mas a misericórdia de Deus é eterna. E nós temos que lembrar que a nossa jornada é muito breve, mas a gente deixa uma marca e um legado na terra. E para finalizar, eu tenho aí um tempinho ainda, mas já estou na última parte.
Salmo 103, do versículo 19 a 22, diz assim: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Olha, o Senhor tem um exército de anjos que lhe dá ordens, e todos um a um obedecem-lhe as palavras. Amém? Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor vós todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Amém? Você pode dizer comigo? Bendize a minha alma ao Senhor. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Essa última parte do Salmo descreve o poder do Senhor, porque o Senhor estabelece o seu trono no céu, e Ele tem exércitos que lhe obedecem. Ele determina o que deve ser feito, Ele dá ordens e todos obedecem. E olha, Deus nos ama tanto que a palavra de Deus diz que o Senhor dá ordem a nosso respeito aos seus anjos. Eles são ministradores do Senhor para nos abençoar, eles são servos do Senhor. E o Senhor fala para eles, ó, vai lá e abençoa, vai lá e toque, vai lá e faz escolta, protege, vai lá, fala, ministra, porque anjos do Senhor falam conosco, anjos do Senhor trazem mensagens, anjos do Senhor nos protege, não é? Eu sempre saio de casa e falo, Senhor, manda uma escolta. Se tem anjos que o Senhor dá ordem ao meu respeito, eu tenho que acioná-los, né? Os católicos têm às vezes mais visão que a gente, porque eles falam do anjo da guarda, e de fato, você tem que saber que você tem não só um anjo, eu acho que a gente tem vários. Eu me lembro, eu tenho contado essa experiência, porque muito me marcou, quando a gente veio mudar para cá, a gente fez um treinamento entre os funcionários e pastores, e quando a gente estava orando ali, eu vi um homem grande, eu tive uma visão de um homem nos céus, muito forte, muito assim, imponente, e eu falei, Senhor, quem é esse homem que eu estou vendo? Deus falou assim, esse é um príncipe angelical que vai acompanhar vocês nessa próxima fase. Gente, Deus destaca até para a fase nova. Uma vez eu sonhei, eu estava viajando de avião, e eu sonhei que eu estava viajando, e chegava num lugar, e eu descia, como aqui no Brasil, né? Não direto no finger, descia numa escada e pisava no chão. A hora que eu pisava no chão, vinha homens assim, enfileirados, me acompanhar. Aí eu acordei e falei, Senhor, o que é isso? Ele falou assim, a escolta que está te esperando. Gente, quando a gente muda de região, você tem que acionar a escolta, porque muitos anjos, não dá para explicar sobre isso, mas são territoriais. Então, quando você chega num lugar, fala, Senhor, envia os teus anjos para me proteger aqui nesse lugar. Amém? E assim é o Senhor, é aquele que domina sobre tudo, e a gente tem que entender isso, que Ele está acima de todas as coisas, que tem domínio, que tem poder, e a Ele devemos a nossa adoração. Amém? O Senhor governa, e a Ele devemos adoração. Nós não estamos aqui para que o Senhor nos sirva, nós estamos aqui para servir ao Senhor. Ele que é Senhor, Ele que está no trono, nós devemos nos dobrar diante dEle, nós devemos servi-lo. A gente deve colocar tudo à disposição que a gente tem, e entender o propósito de Deus para as nossas vidas, porque quando Deus nos dá um propósito, minha querida, qualquer coisa que você precisar, Ele te dá. Se Deus, para cumprir um propósito na sua vida, precisa te dar uma casa, precisa te dar uma posição, para você cumprir um propósito, precisa te dar um carro, Ele, para cumprir um propósito, às vezes Deus quer te fazer uma empresária, Ele vai acionar a sua criatividade, vai levar pessoas a investir em você, sabe? Ele vai te dar treinamento, Ele vai abrindo as portas. O que nós precisamos é entender, acionar o Senhor, buscá-lo, adorá-lo, desejar servi-lo, entender o propósito, porque conforme o propósito que Ele tem para a sua vida, tudo Ele vai te dar.
Eu sempre falava para o Senhor, Senhor, eu preciso entender aquela palavra que diz que Jesus se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Jesus se fez pobre na medida que Ele deixou toda a sua majestade na glória e desceu até nós. Porque aqui Ele teve tudo o que Ele precisou para o seu ministério. Ele não teve nenhuma miséria, nenhuma escassez, nenhuma falta. E também não deixou ninguém que estivesse do lado dele faltando nada. Muito pelo contrário, Deus é aquele que quer abençoar, não é, a nossa vida e quer nos dar em abundância. Porque quando Ele multiplicou pães e peixes, sempre sobravam cestos, não é? Não era bênção por medida, não. A palavra de Deus diz que o Senhor nos dá bênção sem medida. Ele abre as janelas dos céus e nos dá bênção sem medida. O Senhor derrama sobre nós um espírito sem medida. Um Deus que tudo tem, que tudo pode. Ele não tem escassez para nós. A gente só tem que entender o propósito, tem que acioná-lo, tem que buscá-lo. De acordo com o seu propósito, Ele vai lapidando a nossa vida. É lógico que às vezes Ele permite provações circunstanciais para forjar o nosso caráter, forjar a nossa fé, não é? Forjar o nosso homem interior, porque a palavra de Deus diz que Jesus, Ele aprendeu pelo que sofreu. Muitas vezes a gente, não é, a fé, a vida com Deus não é uma vida que não passa por nenhuma série de tribulações. Não, ela pode existir, mas ela tem que produzir um bom fruto. E ela é passageira, não é? Deus não tem ninguém moradia no deserto para os seus filhos, não. Deserto é passageiro, o que Ele tem é terra prometida. Amém? Sempre tem um fruto bom, um bom resultado. E eu quero encerrar essa palavra orando por você. Esse salmo é muito lindo, leia mais uma vez na sua casa. O Espírito Santo vai continuar falando a sua vida, porque o que o Senhor quer dizer é que Ele tem boas dádivas. Ele tem, a princípio, o que é mais importante, que é salvação. Salvação dos nossos pecados, das nossas misérias, do relacionamento interrompido que temos com o Senhor quando andamos sem Ele, quando cometemos pecados. O Senhor nos dá salvação através de Jesus Cristo. E com Jesus Cristo, todas as bênçãos que necessitamos. Amém? Então, gostaria que você orasse comigo. Feche os seus olhos. Ora la masuri cante cima la shuri cante cima la masuri cante la mas. Eu não sei se o rapaz pode tocar mais ou ele já foi. Ora cala la masuri cante cima la shuri cante cima la mas. Senhor Deus, eu quero te agradecer por essa palavra, Senhor Deus, tão rica. Com tanta revelação, Senhor Deus, daquilo que o Senhor é para as nossas vidas. Senhor Deus, o Senhor é um Deus que é galardoador, abençoador, um Pai amoroso, e o Senhor tem dado todas as boas coisas. Por isso, Senhor Deus, nós queremos nos aproximar e nos render ao Senhor, e não nos esquecer de nenhum só dos seus benefícios. Por isso, Senhor Deus, eu te agradeço agora, por essa tarde, por essa palavra, por cada vida que está aqui, por cada vida que está online, Senhor Deus, nos ouvindo, que o Senhor possa entrar nesta casa, possa entrar neste quarto, possa entrar nesse carro, Senhor Deus, com a tua presença e nos transformar. Senhor Deus, nós somos aquelas, Senhor Deus, que estão diante do Senhor, clamando, Senhor Deus, para que o Senhor olhe para nós, para que o Senhor nos abençoe. Senhor Deus, nós te adoramos, nós te bendizemos. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu nome. Senhor Deus, tira das nossas bocas agora um clamor e uma adoração. Bendize a minha alma ao Senhor. Senhor Deus, o Senhor é Deus nos céus, o Senhor está acima de todas as coisas.
o Senhor está sentado no seu trono, nós temos a Jesus Cristo que intercede por nós, mas o teu Espírito está entre nós e habita em nós, para que nós não possamos estar sós, mas o Senhor disse: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, e o Senhor faz isso através do seu Espírito. Por isso eu oro agora, Espírito Santo de Deus, Espírito de poder, envolva agora, Senhor Deus, estas mulheres que estão aqui, estas mulheres que estão em suas casas, Senhor Deus, ou seja, lá onde estão, envolva agora com a presença calorosa do teu Espírito, porque nós oramos por Pentecostes, e Pentecostes o seu Espírito desceu, o seu Espírito envolveu, o seu Espírito transformou, o seu Espírito aqueceu, Senhor Deus, a ação poderosa do fogo, queima tudo aquilo que não presta nas nossas vidas, queima, Senhor Deus, perdoa-nos dos nossos pecados, das nossas limitações, Senhor, em nome de Jesus, cura as nossas enfermidades, as enfermidades da alma, Senhor Deus, toda tristeza que tem invadido os corações, toda incredulidade, Senhor Deus, toda frustração, todo desânimo, toda depressão, Senhor Deus, cura em nome de Jesus. Nós vimos aqui, Senhor, o Senhor batizando uma criança de 4 anos, batiza agora, batiza com fogo essas mulheres, Senhor Deus, em nome de Jesus, cura, Senhor Deus, também as nossas enfermidades, as nossas doenças no físico, Senhor Deus, cura todas que estão nos ouvindo. Se você tem alguma enfermidade, coloque a mão onde está doendo, onde está enfermo, e se não der para colocar a mão, coloque a mão na sua cabeça, mas ministra agora cura, Senhor Deus, cura em nome de Jesus. Eu repreendo todo espírito de enfermidade, todo espírito de morte, Senhor Deus, eu oro pelas famílias, Senhor Deus, abençoe cada lar representado aqui, entra com provisão, Senhor Deus, abençoa a vida dos maridos, dos filhos, dos netos, Senhor Deus, em nome de Jesus. O Senhor é aquele que santifica o lar através da vida das minhas irmãs, elas vão adentrar no poder e na autoridade, vão trazer a bênção para os seus lares, para as suas casas, Senhor Deus, que nós possamos entender que sobre nós está o Espírito do Senhor, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, Senhor Deus, maior é o que está em nós, que é o Espírito Santo de Deus. Ele tem poder para através de nós abençoar ao próximo, Senhor Deus. Por isso agora, em nome de Jesus, desperta-nos também para ser esse instrumento de bênção na vida das pessoas que estão ao nosso redor, é o que eu te peço em Cristo Jesus, amém, glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor.